Pode ser, irmãos. Primeiro eu quero agradecer, né? Já o nosso irmão Adércio. É Adércio, né? Às vezes eu falo Ardércio, mas é Adércio. E quero agradecer pelo convite, né? A gente fica agradecido, às vezes fica meio nervoso, porque às vezes quando nós somos chamados para falar um pouco, né, do que Deus tem feito, a gente fica meio apreensivo, mas é o Senhor que ministra, é o Senhor que fala os nossos corações. E o tema que foi proposto para mim foi uma aliança de casamento. É isso mesmo, né? Não errei não, né? Uma aliança de casamento. E eu queria só falar um pouquinho para você o que significa aliança, e depois eu vou contar algumas coisas um pouco sobre a minha vida, como eu conheci aquela mulher maravilhosa, linda. E aliança significa pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinação, finalidade, união, ligação pelo matrimônio. E eu comecei a pensar e Deus me fez lembrar sobre quando eu conheci a minha esposa. Eu lembro que nessa época, quando eu conheci ela, eu estava meio afastado da igreja, e o primo dela era da igreja de Osasco, da IDB de Osasco. E no final do ano eu estava lá porque sempre eu passava o final do ano na igreja. E eu lembro que o primo dela falou: vamos na minha casa, a gente vai passar o final do ano lá. E eu falei: não. Eu fiquei meio assim, porque eu estava afastado, só que meus amigos que sempre foram da igreja. E aí o Netinho, eu lembro que o Netinho falou: não, vamos lá na Fuca, ele me chama de Nafuca. Eu falei: vamos lá. E a gente foi um amigo meu chamado Paulão, e a gente estava na mesa, eu lembro até hoje, não sei se ela vai lembrar. Eu estava na mesa comendo sorvete, e logo entrou uma morena. Ela não tinha esse cabelo, ela tinha o cabelo todo enrolado. Ela era de uma igreja muito tradicional, de saia assim. A nossa igreja a gente falava que era uma igreja liberal, né? Porque podia usar calça. E eu olhei, e aquele né, sabe, mas quando você olha, não por assim, falar: não, pô, que menina linda, maravilhosa, não, eu só olhei, só que eu no momento assim, não veio nada no meu coração, na minha mente. E eu lembro que no outro dia, a irmã do pastor Júnior, a Danila, chegou para mim e falou: olha, a prima do Eduardo gostou de você. Eu falei: nossa, mas gostou de mim? É um magrelo. Porque, irmãos, eu tô gordinho, tá? Mas eu era magrelo, irmão. Magrelo. Minha calça era 36, né? Imagina, 36. Eu era magricela demais. E eu usava o cabelo bem como eu uso hoje, só que eu rapava do lado mais rapado e deixava... Era diferente um pouco. E eu falei: não, Danila, acho que tem coisa errada. Ela falou: não, ela vai vir aqui na minha casa e eu vou lá levar você para conhecer você. E eu falei: tá bom, vamos lá, né? Aí ela veio, a gente se conheceu, e eu lembro que eu estava na esquina da minha casa, que minha casa lá é Rua Sem Saída, onde meu pai morava, e ela subiu, e logo meu coração começou a bater assim, mais forte, né? Porque eu falei: nossa, como que pode, né? Uma moça linda desse jeito gostar de um magrelo feio igual eu, assim. E eu lembro que a gente subiu conversando, ela me apresentou e a gente foi conversando. E lá a gente subiu para a igreja, e lá tem um escadão. E logo a gente foi para o escadão, fomos para a igreja. E a Danila era muito assim, né? Era aquele cupido que gostava de colocar aliança no dedo das pessoas. Essa era a verdade. E eu lembro que a gente ficou conversando, e logo a gente ficou, irmãos. Essa é a palavra correta, né? Vou falar que não foi porque a gente ficou. Só que o nosso ficar não foi algo só de assim, vamos ficar por aquele dia, não. Eu sempre falo isso aqui, talvez as pessoas não acreditem, mas ela foi minha única namorada, porque o momento que eu conheci ela, no outro dia eu já quis ir na casa dela, e a gente se conheceu um pouco mais, e logo a gente começou a namorar. E eu lembro que, como falando de aliança, eu coloquei uma aliança, né? E essa aliança a gente usava para que as pessoas soubessem que nós estávamos compromissados, né? E a nossa aliança era
prata. Era de prata. Só que a minha, essa daqui tá desbotada, tá, irmãos? Que é frajuta. E eu lembro que a gente começou a namorar. E eu quero falar que quando a aliança é para sempre, né? É para sempre. E a gente começou a namorar, namoramos 2 anos e logo a gente se casou. Eu lembro que nós fomos na Casa das Alianças, compramos uma aliança, a gente colocou o nosso nome, a nossa data. Fátima tem a dela original ainda, eu não tenho a minha porque eu perdi. Mas eu lembro que logo a gente casou. E logo eu engordei, fui engordando porque a comida dela era muito maravilhosa. E coisas que eu não comia na minha época de solteiro, eu comecei a comer e engordei. Infelizmente eu engordei. E eu lembro que a minha aliança era mais fina do que essa daqui. E o meu dedo engordou. E eu lembro que eu tive que ir na Casa das Alianças. Eles colocaram em um negócio e largueceu minha aliança. Nossa, e aquele dia, não sei se a Fátima lembra, eu fiquei muito feliz. Porque a aliança, ela marca, né? Ela deixa a marca no nosso dedo. A aliança, ela deixa a marca no nosso dedo. E eu lembro que eu fiquei muito feliz porque eu falei, nossa, essa marca aqui vai sumir um pouco. Mas na realidade, ela não some, irmãos. Ela não some. Se você, não sei se você usa, olha aí, vê se a sua tem uma marquinha. Mas ela tem uma marca, mesmo que você, sabe, você laceia um pouco, a sua aliança te marca, não tem jeito. É uma aliança que marca. E logo nós casamos. E eu lembro que eu falei para ela assim, que... Cadê a parte que eu coloquei aqui? Tá aqui. E eu lembro que eu falei para ela, a gente vai viver até quando nós ficarmos... A gente só vai se separar quando nós ficarmos velhinhos. E que a morte ia nos separar realmente, né? Porque um dia todo mundo vai morrer, então a morte ia nos separar. E eu quero te falar que até hoje, faz 25 anos. 20? Vai fazer 25, mas já está quase, está lá. É em dezembro, dia 21 de dezembro, eu faço 25 anos de casado com essa mulher maravilhosa. Mas por que eu estou te falando isso? E quando eu te falei que a aliança, você pode lacear, e essa aliança ela vai sempre te marcar. É porque quando uma aliança é verdadeira, sabe, nada tira a marca dela. Nada tira, sabe, nada vai mudar a marca. Talvez o que eu estou te falando aqui é uma marca no dedo. Talvez se eu andar sem aqui, a pessoa vai olhar, porque não sei de longe se vocês conseguem reparar, mas tem a marca da aliança. Tem essa marca. Então, nós podemos dizer que quando a aliança é verdadeira, ela não pode ser quebrada em momento algum. Ela não pode ser quebrada em momento algum. E a Bíblia fala sobre isso, né? Que nós somos a noiva do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. E eu comecei a falar, Senhor, porque o Aderson, quando ele me manda um... Como que chama aquilo lá que você falou? Uma sinopse. E estava falando sobre um casal lá. Eu falei, Deus, eu não vou falar sobre isso não. Porque o Senhor não colocou isso no meu coração. Mas eu vou falar um pouco sobre a minha história. O que eu vivi com a minha esposa. E o que o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu quero te falar que nós somos a noiva do Senhor. E eu quero falar para você que quando eu falei sobre larguecer a aliança, eu e você precisamos, às vezes, larguecer um pouco, mas a marca nunca pode sair de mim e de você, a marca do Senhor, sobre as nossas vidas. A aliança que eu tenho com o Senhor, nunca nós podemos deixar que essa aliança com o Senhor possa ser, quebrada, possa ser frustrada. Isso nós não podemos deixar acontecer. E eu comecei a pensar, a aliança, se ela fosse quadrada, se você amassasse ela ia ficar um retângulo, né? Você consegue amassar uma aliança redonda? Você não consegue amassar. Eu comecei a pensar, você não consegue. Você pode bater nela, você não vai conseguir amassar. Ela vai dar um negócio, mas você não consegue amassar. Então, tem algo que nós precisamos ter na nossa mente. Eu e você nunca podemos, nos deixar ser amassados. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Acho que não.
Mas acho que talvez sim. Você entende? Nós temos uma aliança com o Senhor. O inimigo vai tentar sempre nos rebaixar, sempre nos amassar, sempre querer falar assim, ó, você não pode, você não consegue, você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas eu quero te falar que hoje, se você tem uma aliança verdadeira com Deus, Ele vai te ajudar a caminhar, Ele vai te ajudar, a vencer os medos, a vencer as frustrações, Ele vai te ajudar a vencer tudo isso. E eu quero também, como é uma aliança de casamento, eu quero também falar um pouco sobre o que significa o termo casamento. E fala assim, é o ato ou efeito de casar, união voluntária entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito, de modo que estabelece uma família legítima. E eu estava na minha casa hoje, eu trabalho de Uber, e quando eu cheguei em casa, aí eu comecei desde ontem estava escrevendo o que Deus tinha colocado no meu coração, e quando eu fui fazer essa parte, deu um branco na minha cabeça, assim, e eu falei para minha esposa, Fátima, ora, porque eu não sei o que Deus quer ministrar no meu coração, porque quando nós somos chamados para ser ministrados, Deus fala com o nosso coração primeiro, né? Deus fala conosco primeiro. E eu fui para o meu quarto e falei, Deus, parou tudo, as coisas que o Senhor tinha falado comigo ontem, fechou, e eu não estou conseguindo mais escrever, passar para o papel que o Senhor tem ministrado. E vocês cantaram aquele primeiro hino, Oceanos, e eu lembro que eu liguei meu celular e Deus começou a falar através dessa música. Eu comecei a ler, a começar a ouvir, e Deus falou, e hoje vocês cantaram, eu falei, é uma confirmação que Deus quer algo mais de mim, Deus quer algo um pouco mais de você. E quando eu comecei, Deus me fez lembrar novamente que o que eu vivi antes do meu casamento, porque o casamento é como que fala, a união voluntária entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito, de modo a estabelecer uma família legítima. E Deus me fez lembrar que eu sou evangélico desde pequeno. Aquele momento quando Ele começou a me lembrar as coisas que eu vivia, Deus falou assim, ó, você vai falar o que você viveu quando você, desde pequeno, na casa do Senhor. E Deus me fez lembrar que esse casamento que eu tinha com Deus aos meus 14 anos, essa aliança eu não quis mais. E eu falei, Senhor, mas o que tem a ver uma aliança de casamento com o que eu vivi quando eu tinha 14 anos? Mas eu quero, Deus começou a ministrar e falou assim, você vai falar como você estava na casa do Senhor, como era o seu casamento com Deus, como você vivia com Deus. Você vai precisar falar nessa noite. E o Senhor ministrou no meu coração isso. E eu sou, como eu falo, eu sou evangélico desde pequeno. Eu sempre vim para a igreja, eu sempre acompanhei os meus pais. Meus avós são evangélicos, era pastor da Assembleia de Deus, e eu sempre fui para a igreja. Por isso que eu estou falando, eu sempre fui, mas eu nunca fui, a verdadeira noiva do Senhor, até os meus 14 anos. Eu ia, sentava, adorava, sentia a presença de Deus, as pessoas vinham e falavam, ó, Deus tem isso para a sua vida, Deus quer fazer isso para a sua vida. Aquilo entrava no meu ouvido e saía pelo outro, e minha mente e meu coração não era, eu não queria ser a verdadeira noiva do Senhor. Eu não queria, eu não queria viver o que Deus tinha para mim. Eu não queria viver os propósitos de Deus, o que Ele tinha para mim. E eu lembro que aos meus 14 anos eu falei para o meu pai, ó, eu não quero ir mais para a igreja, eu não vou mais. E eu lembro que o meu pai falou assim, mas como assim? Você sempre esteve forte na igreja, você sempre esteve, você sempre estava junto conosco, em todos os congressos você estava lá, em todos os cultos você estava lá. E eu falei para o meu pai, eu lembro até hoje que eu falei assim, mas eu não era a pessoa que eu queria ser. E eu lembro que ele só falou para mim, amém, eu aceito você sair, mas tenha certeza de uma coisa, que um dia você vai voltar. E eu lembro que
que aos meus 14 anos eu saí da igreja, eu não queria saber. E eu lembro que eu passei muitas coisas. Eu lembro que um dia eu vindo da escola à noite, e eu e um amigo nosso, e de repente 2 rapazes saiu à noite, assim, era uma época de frio também, acho que era bem no meio do ano, estava acabando o ano, no meio do ano, e eu lembro que ele passou no meio de nós, assim, e meu amigo era meio folgadinho, assim, e ele olhou para trás e falou: por que vocês passaram no meio de nós? E eu lembro que aquele camarada, ele tinha uma arma, e ele atirou, irmãos. A gente saiu correndo assim, a gente se separou e ele atirou, e Deus fez eu ver uma bala passar no meio das minhas pernas, assim, ó, do lado, e bater e tinha uma grade lá, e bateu na grade, eu ouvi até o barulho. E eu lembro que aquele dia eu cheguei lá, eu cheguei até chorando na rua, e passou uma situação lá na casa da minha mãe. Foi uma irmã lá de Minas, e ela foi lá, Deus mandou ela vir lá de Minas para falar algo que estava acontecendo com a minha mãe e com meu pai. E eu lembro que eu estava na porta, e Deus falou assim, a mulher lá falando em línguas, tendo revelação. E eu lembro que eu falei assim: essa mulher não é de Deus não, cara, que ela está falando. Eu lembro que no momento que eu pensei, ela olhou para mim e falou assim: você acabou de pensar que tudo que eu estou falando aqui não é de Deus, mas eu vou te falar que só algo que só você e Deus sabe. Lembra do dia da escola que você estava vendo, passando, e você viu tudo acontecer, aquela bala passar perto da sua perna e não te atingiu? Foi Deus que te livrou naquele dia da morte. E você pensa que eu ainda voltei para a casa do Senhor? Eu não voltei, não. Eu não quis ter esse relacionamento de casamento, de ter uma aliança com Deus. E eu lembro que um dia eu estava no salão, tinha um episódio lá em Osasco. Foi eu, o Rodrigo, esse meu amigo Rodrigo, hoje ele é pastor. E eu lembro que nós estávamos lá no meio do salão, a gente estava dançando, a gente era meio malucão, dançava, todas aquelas músicas meia doida. E eu lembro que eu ouvi uma voz, e a voz falou: esse não é o lugar que você precisa estar. E eu falei: Rodrigo, você falou alguma coisa comigo, Rodrigo? Ele falou: não, cara, alguma voz falou para mim que esse não é o lugar que eu preciso estar, que é para me sair daqui. E se você quiser vir comigo, amém, senão eu vou embora sozinho. E eu lembro que aquele dia, lá perto de casa, tinha uns pessoal que fazia algumas coisas erradas, andava com arma, e naquele dia, aqueles pessoal tinha levado nós lá. E eu ouvi a voz de Deus clara: esse não é o lugar que você é para estar, vai embora. Falou bem assim. E eu lembro que eram umas 2 e pouco da manhã, eu e o Rodrigo viemos embora. E o Rodrigo falou: mas o que aconteceu? Eu falei: não sei, mas eu acho que Deus falou comigo lá, e eu estou obedecendo, que é para mim vir embora. E eu vim. E eu lembro que um certo dia, eu estava lá na rua, a Danila me apresentou a minha esposa. E eu lembro que aquele dia, eu fiz uma outra aliança. A aliança primeiro foi com ela, de amar ela para sempre e de ter um casamento verdadeiro com ela. E a outra foi de voltar ao Senhor, porque era isso que eu precisava. Talvez hoje você está aqui e você talvez não está entendendo o que eu estou falando, mas Deus está falando assim para o teu coração: se você tem vindo para a casa do Senhor só por vir, vem, porque Deus vai falar com você, Deus vai te transformar, Deus vai, te dar uma aliança verdadeira com Ele. Mas você precisa vir. Não faça como eu fiz. Não faça como eu fiz, sair e falar: não, vou abandonar, não. Mas Deus quer, ter uma aliança verdadeira com você. Deus quer ter um casamento verdadeiro com você. Porque Ele nos procura como adoradores, como verdadeiros adoradores, como uma verdadeira noiva do Senhor. E eu conheci, e eu lembro que a Fátima, ela falou, eu nem sabia disso, mas ela falou assim, que se fosse para nós casarmos, eu ia se batizar antes do casamento. 2 meses? 2 meses. Ela falou, porque ela não queria, né? Eu tinha voltado para a casa do Senhor, estava firme, buscava muito ao Senhor, fazia muitas coisas na casa do Senhor. Quando eu volto, porque eu sempre trabalhei, né? Sempre estive à frente nas coisas do Senhor, sempre estava indo para o monte com os pastores. Eu sempre fui desses daí. E eu lembro que ela falou isso comigo, e aconteceu. Oi?
Falou com Deus. Aí Deus quis que nós casássemos. E 2 meses aconteceu. E sabe o que Deus fez, irmãos? Mostrou para ela no dia do meu batismo. Lembrou ela do que ela tinha falado. Que ela fala para mim que ela estava tomando banho. E ela falou: Deus, se esse camarada for realmente meu marido, 2 meses ele vai se batizar e nós iremos nos casar. E foi o que aconteceu. Então eu louvo ao Senhor. Mas depois de tudo que eu falei para você, eu quero te fazer uma pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Será que ele tem sido suficiente para nós? Porque essa pergunta foi para mim, tá? Como está esse relacionamento com Deus, Ricardo? Será que ele tem sido suficiente para nós? Ou nós temos procurado algumas outras coisas para preencher a nossa vida? Eu e você precisamos ter uma aliança verdadeira com Deus. Eu e você precisamos, andar verdadeiramente com Deus. E como nós podemos fazer isso? Termos essa aliança. É nós orarmos ao Senhor, buscarmos a Deus a cada dia. Eu lembro que quando eu voltei para a casa do Senhor, eu trabalhava numa firma de meia, chamada da Pulquê. Ela ficava ali na Leopoldina. Eu lembro, irmãos, que eu trabalhava numa máquina grandona, era um calor absurdo. E eu lembro que eu estou falando isso não para me engrandecer, mas eu fazia jejum a semana toda. Teve um dia que eu até passei mal. É sério, eu passei mal porque eu queria ter um verdadeiro relacionamento com Deus. E eu lembro que lá os camaradas saíam, porque eu entrava às 6 horas, dava 8 horas, o pessoal subia para tomar café. E e aí, Ricardo, você não vai subir? Eu falei, não. Mas por quê? Por que não? Eu não queria falar que eu estava de jejum, né? Porque a Bíblia fala que nós não precisamos, falar quando está em jejum, ficar, sem... A Bíblia fala de um monte de coisa, mas eu lembro que as pessoas... Tinha um amigo meu, o Vanderlei, ele falou, todo dia você não toma café, cara, você vai passar mal. Eu, não, Vanderlei, não esquenta não. Deixa comigo aqui que eu vou... Que Deus sabe que eu preciso. Eu lembro que eu ficava a semana toda, subia um monte, toda sexta-feira subia um monte, para ter um relacionamento com Deus. E é isso que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos alcançar de Deus. É ter uma aliança de casamento verdadeiro com Deus. E nós vemos que no tempo de pandemia agora, muitas pessoas quebraram essa aliança com Deus. Muitos jovens, muitos casais, simplesmente falar, não preciso ir mais para a casa do Senhor. Eles se acostumaram, simplesmente o amor deles se esfriaram. E infelizmente Mateus 24:12 diz que o amor de muitos iam se esfriar. E essa pandemia, infelizmente, veio a deixar muitas pessoas sem essa aliança verdadeira com Deus. Como eu falei, eu trabalho de aplicativo e muitas pessoas conversam, A gente fala oi e a pessoa conta a vida dela toda. E é incrível, porque quando o Adécio me passou na quarta-feira sobre esse tema, aliança de casamento, a maior parte das pessoas que eu peguei, irmãos, tá tudo com o casamento acabado. Eu lembro que teve uma moça que ela mora acho que em Barueri, que eu deixei ela lá, e ela foi falando, é uma moça nova, tem 2 filhos, ela terminou o casamento, e ela falou, sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, a partir de hoje eu não caso mais, e se a pessoa quiser casar comigo, a gente pode casar, mas eu vivo na minha casa, e ele vive na casa dele. Olha como que tá a situação de quando nós falamos de aliança, Do casamento, que o casamento eu sempre aprendi isso, porque meu pai tem 55 anos de casado. Essa base, quase 60 anos de casado. E eu sempre aprendi que o casamento é para o resto da vida. E hoje a gente vê que casal olhou feio, vamos separar, acabou, não quero mais. E a gente vê que está acontecendo muito isso no mundo.
Mas eu quero declarar sobre a minha vida, que sou casado, sobre a tua vida, que é casado, que em nome de Jesus nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, e isso não chegará na nossa casa. Isso não vai chegar sobre a minha vida, sobre a vida de você que talvez está vendo aí pelo YouTube, que é casado, em nome de Jesus não vai chegar na sua casa. Sabe por quê? Porque nós temos uma aliança, que é Jesus. E nós precisamos a cada dia buscar verdadeiramente a esse Deus. Então eu quero te falar, como está o seu relacionamento com Deus? O que Ele tem sido para você, se Ele é suficiente para você. Se Ele não tem sido, eu quero te falar, busque mais a Deus. Sabe, se entregue mais a Deus. Faça uma nova aliança com Deus. Sabe, faça uma nova aliança com Deus. Você que é jovem, o jovem que é mais fácil, né? Porque o mundo ele joga na cara assim muitas coisas para que o jovem se distraia, que saiam, né? E às vezes fala assim, não é nada a ver. Mas eu quero te falar, esqueça esse nada a ver. E comece a andar com Deus. Fala assim, quando as pessoas falam, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, que às vezes vai ao contrário do que Deus tem te chamado para fazer, que é um nada a ver, sabe? Se afasta desse nada a ver, porque Deus quer ter uma aliança com você, e é uma aliança de casamento, porque um dia Ele virá buscar a sua igreja, e nós somos a igreja, nós somos a noiva, e Ele vai nos buscar, amém? Essa é uma palavra breve, tá bom? E que Deus possa abençoar, que você possa sair daqui cheio da presença do Senhor. Talvez você ia poder, talvez você estava falando, aquele homem vai falar comigo o que Deus tem para a minha vida. Não, Deus tem sabe o que Deus tem para você? É uma aliança verdadeira, que Ele quer ter com você. Saia daqui sabendo que não é uma aliança no dedo que vai, sabe, te fazer como, mas é a marca que Ele tem deixado na sua vida, como uma aliança de um casamento. Essa é a marca. Eu posso andar sem, e a pessoa vai olhar para o meu dedo e vai falar, esse cara ou ele é casado ou ele já foi casado. Essa é a marca. Mas a marca que Deus quer deixar para mim e para você, as pessoas olhar para nós lá fora e falar, aquele camarada ele tem uma verdadeira aliança com Deus. Antes de terminar, eu lembro que Deus me fez lembrar algo que fala sobre o casamento, rapidinho. Só para você entender, eu lembro que uma vez eu estava em uma sala com 30 pessoas fazendo uma entrevista. E quando ele perguntou quantas pessoas que são casadas aqui, só eu levantei a mão, 30. Aí ele falou assim, tá bom, abaixa a sua mão. Quantas são separadas? As outras 29 levantaram a mão. E eles perguntaram, como que você consegue? Como que você consegue? Talvez muitas pessoas têm te questionado, como que você consegue ser um cristão no tempo que nós estamos vivendo? Eu quero te falar, seja firme, sabe? Quando a pessoa fala, como que você consegue falar? Porque eu sirvo um Deus verdadeiro, eu sirvo um Deus que, sabe, tudo que eu peço, Ele tem feito por mim. Mesmo às vezes demorando um pouco, mas Ele tem feito por mim. E eu tenho uma aliança verdadeira com Deus. Eu tenho essa aliança verdadeira com Deus. Não deixe de falar que você sempre é um cristão. Não deixe nunca. Não quebre a aliança com Deus. Não quebre essa aliança com Deus. Na sua escola, na sua faculdade, aonde você for, não quebre essa aliança com Deus. Quando a pessoa perguntar, você é crente? Sou. Se posiciona como verdadeiro cristão, tá bom? Eu quero agradecer a Deus. Eu não vou falar mais porque é o que Deus tem colocado no meu coração. Então eu quero, agradecer por essa oportunidade que você tem dado. E é o que Deus colocou no meu coração, tá bom? Deus abençoe. Amém?